Bora lá, né? Vamos dar continuidade aqui à aula, né? Agora que a gente já aprendeu as propriedades das derivadas, a gente vai aprender as regras de derivação, né? E algumas derivadas que são imediatas, beleza? Aí essas derivadas imediatas eu trouxe aqui numa listinha, mas ela tem no livro também, você pode consultar depois, caso que quando tiver uma função que é igual ao exponencial de x, né, e elevado a x, a derivada dessa função é o próprio e de x, beleza? Quando tiver um log neperiano de x, a derivada dele é 1 sobre x, sendo esse x sempre maior que zero, tá? Seno de x, derivada cosseno de x. Sempre eu vou falar assim a função e logo em seguida a derivada, tá? Para não ter que ficar falando derivada toda hora. Então, quando for cosseno de x, menos seno de x. Tangente de x, secante de x. Secante de x, a derivada dela é secante de x vezes a tangente de x. Cotangente de x menos cossecante ao quadrado de x. Cossecante ao cossecante de x é menos cossecante de x vezes a cotangente de x. Nesse caso aqui eu tenho todas as funções trigonométricas: seno, cosseno e tangente, secante, cotangente e cossecante, tá bom? Então com essas aqui eu tenho todas as derivadas das funções trigonométricas e essas aqui da função exponencial e da função logarítmica, tá beleza? Então essas aí a gente precisa decorar, ou então trazendo aquela folhinha que eu vou deixar você trazer no dia da prova, tá? Não esquece, isso daí você tem que trazer, porque é muito importante. Com essa lista você vai conseguir resolver várias das derivadas que vão estar nos exercícios e na prova, tá beleza? Agora a gente vai para as regras de derivação, são 3, certo? A primeira é quando eu tenho a adição ou subtração entre funções. Imagina que eu tenho a função f de x mais a função g de x, né? E essa soma eu quero derivar. Eu posso, em vez de fazer a derivada do conjunto, eu posso fazer isso separado, porque aqui é uma soma. Então é como se eu tivesse a derivada da f de x, mais ou menos, né? Depende do sinal que tiver aqui. Se aqui for mais, tu põe mais. Se aqui for menos, tu põe menos. Beleza? Então, derivada da f de x mais menos, mais ou menos, a derivada da g de x. Beleza? Vamos fazer um exemplo para consolidar esse conhecimento. Exemplo: seja h de x igual a f de x mais g de x, no qual f de x vale seno de x e g de x vale x ao quadrado. No caso, o h de x ia ser o quê? Seno de x mais x ao quadrado. Então eu tenho duas funções, uma função trigonométrica e uma função polinomial aqui do segundo grau. Então, para derivar essas funções, basta derivar elas separadamente. Então ficaria derivada do seno de x mais derivada de x ao quadrado. Naquela listinha lá, a gente viu lá que a derivada do seno de x vale cosseno de x. E aquela nossa regra lá, né? Só o expoente vem para frente, 2, e diminui 1 do expoente. Então ficaria 2x. Então a derivada de h de x é o que? Cosseno de x mais 2x. Beleza? Então essa é a primeira regra de derivação. Quando eu tenho uma adição entre funções ou uma subtração, eu posso derivar separadamente cada função e somá-las ou então subtraí-las no final. Tá beleza? Então essa aí foi a primeira regra. A segunda regra é quando eu tiver um produto entre funções, no caso f de x vezes g de x, quero derivar esse produto. Para fazer isso é um processo semelhante ao que a gente fez na adição e na subtração, só que nesse caso eu vou ter que escrever as funções, o produto delas duas vezes, certo? Então como é que vai ficar? Vai ficar a derivada de f de x vezes g de x, ó. Não é derivada de g de x, é a própria g de x, mais o f de x, certo? O próprio f de x que está aqui, vezes a derivada da g de x. Então, de novo, derivada de f de x vezes g de x, mais f de x vezes derivada de g de x. No caso, esse f de x e g de x são funções qualquer, certo? Então, exemplo:
seja h de x vezes f de x vezes g de x, onde f de x vale cosseno de x e g de x vale seno de x, né? Então, escrevendo lá a função ficaria assim, ó. Aqui é a mesma regra, tá? Só copiei. Então ficaria o f de x, né? Derivada do f de x. O que é o f de x? Cosseno de x. Então, derivada de cosseno de x vezes o g de x. O g de x vale seno de x. Mais, ó, sempre mais aqui quando for produto, tá bom? Mais, não esquece. O f de x direto, ó, cosseno de x, vezes a derivada do g de x, que no caso é seno de x. Aí para resolver isso, a gente tem que ter aquela tabelinha, né? Tem em mãos, né? Então vamos ter em mente pelo menos as derivadas do cosseno e as derivadas do seno, tá bom? Derivada do cosseno de x é menos seno de x vezes seno de x, certo? É o que estava aqui. Só repetir. Esse aqui é a derivada e esse aqui é o que está. Vou fazer umas linhas aqui ligando, tá bom? Mais cosseno de x vezes, certo? Vezes, quanto a derivada do seno de x é cosseno de x positivo. Logo, a derivada dessa função aqui vai dar menos seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Então, a derivada daquele produto entre funções é isso aqui. Entendido? Isso daqui é bem simples, são regras fáceis de aplicar, só que para isso a gente precisa ter aquele conhecimento anterior que está lá nos primeiros vídeos. Tá, beleza? Tranquilo? Aí, essa foi a segunda, agora vem a terceira, quando eu tiver uma divisão entre funções. Quando eu tenho essa divisão entre funções, o que vai acontecer? Eu vou fazer um processo semelhante ao que fiz no produto, só que o que surge? O sinal muda aqui, ó, passa a ser menos, e aqui embaixo eu tenho a função que é o denominador elevado ao quadrado. Então ficaria assim, o derivado da função de x, da f de x vezes g de x, menos f de x vezes o derivado da g de x, tudo isso sobre g de x ao quadrado. Exemplo, calcule, né? Põe a derivada de h de x, quando h de x é f de x sobre g de x, no qual f de x vale tangente de x e g de x vale x. Então, reescrevendo essas funções, elas ficariam assim, ó. Derivada de tangente de x, derivada de tangente de x, vezes x, ó, a regra, menos tangente de x vezes derivado de x, tudo isso sobre x ao quadrado, certo? Aí, ó, a derivada, deixa eu trazer aqui a minha função, a minha tabelinha para ti, para tu lembrar. A derivada da tangente de x vale secante ao quadrado de x, tá bom? Então, bora lá. Então, vou continuar aqui escrevendo para resolver. Então, aqui ficaria secante ao quadrado de x vezes x, tá? Menos tangente de x. Quanto a derivada de x? Aqui o expoente é 1, né? Então, ficaria 1, certo? X elevado a 1 menos 1. Beleza? Sobre x ao quadrado. Essa parte aqui, ó, 1 menos 1 é a mesma coisa do que x elevado a 0. E qualquer coisa elevado a 0, você sabe, né? Tá careca de saber que é 1. Então, o resultado dessa derivada ficaria assim: secante ao quadrado de x vezes x menos a tangente de x sobre x ao quadrado. Então, isso aí seria a resposta desse exercício. Tá, beleza? Isso aqui só são regras, só aplicação do que a gente já aprendeu anteriormente. Tá legal? Tirando isso, agora bora para a regra, última parte, certo? Regra da cadeia. A regra da cadeia é quando eu tenho que derivar uma função composta. O que é uma função composta? Quando eu tenho uma função que depende de outra função. Exemplo, né?
Imagina que eu tenho f de x igual a cosseno de x, aliás, igual a cosseno de 3x, no qual o quê? A função cosseno ela precisa de um ângulo. No caso, o meu ângulo é um 3x, beleza? Então, o ângulo depende de x também. No caso, eu teria f de g de x, onde g de x seria o 3x, certo? E o cosseno seria o meu f de x. Nesse caso, a gente vai usar um negócio chamado regra da cadeia. No livro, você vai encontrar essa daqui, ó. Essa definição aqui de dy sobre dt, no caso y é a minha função composta e t é a variável que eu estou derivando. Então, o que eu faço? Eu derivo a função composta em relação a uma variável qualquer, aquele caso que chamou de x, certo? No caso seria a minha função de dentro, no caso aqui o 3x, para esse caso. E derivo de novo essa função que está dentro em relação à variável que eu quero no inicial. Então, trocando em miúdos, isso seria assim, ó. Se eu tivesse a derivada da fg de x em relação a x, eu derivaria o fg de x em relação a g de x, certo? É como se eu tivesse aqui ignorasse o que está, é como se eu ignorasse o que está dentro do cosseno e tratasse isso aí como um cosseno de uma variável qualquer. Então essa seria essa parte. Multiplicado agora pela derivada só do que está dentro, no caso do 3x em relação à minha variável inicial, x com x, ó. Isso de uma forma compacta é assim, ó. Derivada, né, da função composta, eu derivo a função composta em relação a g de x como se fosse uma função qualquer, certo? E multiplico isso pela derivada da função interna. Beleza? Bora fazer isso daqui de um jeito para ficar entendível. Imaginem que eu tenho essa função, certo? No caso, eu tenho a função f de x, né? Raiz quadrada de ex. No caso, só a raiz já é uma função e o e de x é outra função. Então, eu tenho uma função exponencial, né? Dentro da outra, uma dentro da outra, né? Então, o que eu faria? Derivada disso, ó, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Toda vez que for raiz, eu tenho que dar um jeito de transformar a raiz em expoente. Então, é como se eu tivesse e elevado a x elevado a meio, certo? Então, o que você vai perceber? Você vai imaginar que o e de x é uma variável qualquer, um t, um h, certo? Beleza? Então, por exemplo, seria assim, ó. Imagina que tu chama t de e de x. Então, a derivada do f de x seria o quê? Derivada do f de x em relação a t vezes a derivada de t em relação a x, certo? Então, estou derivando isso aqui em relação a normal. Então, é como se o meu f de x fosse t elevado a meio, né? Olha aqui, ó. Cis, como é que você deriva isso em relação a t, né? Agora, estou derivando em relação a t. Aqui, ó. Então, ficaria assim. Quanto a derivada disso? Traz o meio para frente, né? Variável. E leva meio menos 1, né? Aí eu derivei a primeira. Agora eu vou derivar t. Quanto é a derivada disso? Isso está lá na nossa tabela, né? A primeira. Quando eu tenho uma derivada de uma função, né? E de x, a derivada é o próprio e de x. Então a derivada disso é e de x. Bora só arrumar agora, tá? Vai ficar meio vezes t elevado a menos meio vezes e de x. A gente já aprendeu, né, que para tirar esse meio a gente usa a função inversa. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 2 raiz, né, quadrada, né, raiz de t vezes o e de x. Aí voltar para o inicial, né? Quanto equivale t? T bem aqui, ó, que a gente chama o e de x. Então, tu vai escrever assim, 1 sobre 2 vezes a raiz de e de x vezes
e de x. Então essa aqui é a resposta da derivada desta função, certo? É uma função composta, beleza? Toda vez que você tiver uma função composta, você vai usar a regra da cadeia. Com esse vídeo a gente já terminou a parte de derivada, agora falta só os exercícios, tá? São próximos vídeos.